Pois é, agora nós começamos com música, né? Hoje estamos com a Andrea Bocelli comandando o nosso programa, junto com a Sarah Brightman. E agora eles vão apresentar Canto della Terra. Vamos conferir? Lo so, amore, che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Zitti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che Bonito, né? Andrea Bocelli e Sarah Brightman. A realidade da Igreja Comunhão é, pois, parte integrante, representa mesmo o conteúdo central do mistério, ou seja, do plano divino da salvação da humanidade. Por isso, a comunhão eclesial não pode ser adequadamente interpretada se é entendida como uma realidade simplesmente sociológica ou psicológica. A Igreja Comunhão é o povo novo, o povo messiânico, o povo que tem por cabeça Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o novo mandamento de amar como o próprio Cristo nos amou, por fim, o reino de Deus. E é constituído por Cristo, este povo, numa comunhão de vida, de caridade e de verdade. Os laços que unem os membros do novo povo entre si, antes de mais nada, com Cristo. Não são os da carne, os do sangue, mas os do Espírito. Mais precisamente, os do Espírito Santo, que todos os batizados recebem. Um comentário. Veja bem, o documento é claro, né? Há muita gente que quer transformar a igreja numa ONG, num partido político, num grupo ideológico, num grupo de pressão. Tudo bobagem. A igreja deixa de ser sal, a igreja deixa de ser luz do mundo. E ela não serve para nada. E é por isso que muitas vezes o povo, comunidades, paróquias e comunidades abandonam até aquela própria paróquia porque o padre está lá achando que ali é um clube. A igreja não é um clube, não é uma ONG, não é um partido político, não é um grupo de pressão. A igreja é um mistério de comunhão e de unidade entre nós, batizados, e Cristo no Espírito em relação ao Pai. É esse mistério que faz a igreja ser igreja. Qualquer outra coisa é sal que não salga, é luz que não ilumina. Muito bem, vamos ver mais participações aqui, Léo. Vamos lá. Minas Gerais inteira participando com a gente. Obrigado pela audiência. Temos perguntas lá de Poços de Caldas. A Marli, ela pergunta a partir de qual horário do sábado é permitido celebrar a liturgia dominical? A partir, normalmente, nós fazemos do pôr do sol, é o sistema bíblico, né? Os judeus, por exemplo, Shabá, começa a prática do Shabá e o culto na sinagoga, vale na sexta-feira depois do pôr do sol. Essa é a forma bíblica, não era pelo relógio. Hoje nós temos relógio. Então, normalmente se fala após 3, 4 horas da tarde, a missa de sábado à tarde, a missa vespertina, chama-se missa antecipada do domingo. É, portanto, a missa do domingo, segundo o costume milenar, tanto do povo de Israel como da própria igreja. Hoje nós falamos depois das 4 horas, porque meio-dia, 1 hora da tarde, ainda, digamos assim, não dá para celebrar uma missa festiva do domingo. Mas depois de 3, 4 horas, no inverno o sol já está se pondo, é o momento da missa vespertina valendo para domingo. Mas nesses casos, a gente, por exemplo, a gente sabe que tem comunidades que
é difícil a presença de um sacerdote, ou só tem uma celebração uma vez por semana, uma vez por mês. Nesse caso, tem que seja uma missa meio-dia, 1 da tarde. É possível fazer isso? No Brasil é um país das exceções. Por exemplo, normalmente pelo direito canônico, o padre não pode celebrar mais de 2 missas no domingo. No dia de semana, não. É uma só. No domingo, ele tem uma autorização de celebrar 2 missas. No Brasil, há padres que celebram 7, 8 missas, porque ele vai se multiplicando para as comunidades. E no caso de comunidades que não têm a visita do padre, meu filho, é a hora que ele puder visitar. Se ele visita na quarta-feira, é na terça, é na quinta, é o dia que o pessoal se reúne para celebrar a Eucaristia. Então, aí independe. Isso se trata dos lugares onde as coisas são muito regulares. Tem 2, 3, uma paróquia com 2 padres, é muito comum também, né? O problema do Brasil em tudo, médico, padre, é que tem concentração em alguns lugares. Isso é natural que seja assim, até por questões de vários tipos, né? Ô padre, o Antônio Carlos, lá do bairro São João Batista, ele fala assim, gostaria de saber como fazer para que os coordenadores tivessem consciência de que não são superiores e sim servidores de Cristo. Eu sei que a situação está realmente complicada, né? Eu acho que em todos os lugares onde existe grupos, pessoas, líderes, a vaidade, o pecado entra em todos os lugares. É bom lembrar que somos assim, né? Não há por que desejar uma coisa totalmente angelical. Agora, lutar para que melhore, a gente deve lutar. Até porque não é de uma comunidade só, é uma coisa que acontece onde existe aglomeração de gente, né? Você olha a própria política no Brasil. Ou seja, também na política, os governantes estão a serviço da população. E estão a serviço de si mesmos, né? Então, o erro é muito generalizado. Para se chegar a isso, deve-se caminhar muito. A maturidade pessoal, a maturidade na fé, a maturidade humana, o exercício, né? Agora, a gente tem que ter cuidado também, porque pode haver erro de um lado e de outro, né? Por exemplo, muitas vezes um padre numa paróquia, ele tem que exercer uma certa autoridade para não permitir que outros ocupem e oprimam muito mais do que ele seria o opressor. Não acusa o padre de opressor porque ele está impedindo que um outro oprima os fiéis. Isso é muito comum também. Então, a situação é confusa. Ô padre, agora a gente está chegando numa época de política, né? Eleições e tudo mais. Como que é esse papel assim, da igreja, dos padres nas paróquias? É preciso alertar a população, fazer um tipo de alerta? Eu acho que é sempre útil. Em algumas paróquias e comunidades, eu acho que o padre não deve entrar absolutamente, diretamente em nada. O povo já tem uma consciência bem formada, ou se bem formada, eles já têm os seus objetivos, as suas opções políticas e partidárias, e não adianta o padre querer falar isso, porque eles já sabem, eles já têm o desenho do que eles pretendem. Então, quando é uma comunidade já bastante ilustrada, instruída, eles procurem por sua consciência fazer o que eles acham que é melhor. Agora, a maior parte das comunidades pede ao padre, não para votar nesse candidato ou naquele, nós nunca podemos fazer isso, mas pede orientação, como deve ser, enfim, pede uma orientação sobre os critérios, não pessoas, mas critérios. Eu acho isso razoável. Nós estamos terminando esse bloco e voltamos daqui a pouco para o penúltimo bloco do Questões de Fé. E atenção, antes da música, Bélgica ganhando de 1-0 da Inglaterra. Voltamos daqui a pouco.